Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula nós continuaremos falando sobre as ferramentas de desenho. Agora eu falarei sobre a ferramenta Bezier e sobre o assunto de vetorização. Primeiramente, falar um pouquinho sobre a vetorização, antes de começar sobre a ferramenta Bezier. A vetorização ela é uma função bastante utilizada no CorelDRAW e em alguns outros softwares de desenho vetorial para converter um desenho que esteja no formato de mapa de bits, por exemplo, e convertê-lo numa imagem composta por vetores. A imagem composta por vetores, caso alguém não saiba, é uma imagem que a principal característica visível dela é que nós podemos redimensioná-la sem perda de qualidade. Por exemplo, aqui este retângulo ele é um vetor e nós podemos redimensioná-lo. Vamos aqui engrossar as linhas, colocar 100 pixels de linha. Podemos engrossar e redimensionar e não há nenhuma perda de qualidade nesse processo. Já um simples mapa de bits, mapa de cores, esse processo de redimensionar geralmente ocasiona perda de qualidade. Certo? Para vetorização, nós utilizamos bastante a ferramenta que eu apresentarei agora, que é a Bezier, que, caso vocês lembrem da última aula, eu disse ser bastante parecida com a ferramenta de caneta. Bem, a ferramenta de Bezier, assim como as outras que eu mostrei nas últimas aulas, fica junto aqui nesta caixa de ferramentas. Selecionamos aqui Bezier. A utilização dela é extremamente semelhante à ferramenta de caneta. A diferença visível entre elas é que enquanto a ferramenta de caneta, quando entre um nó e outro, ela mostra uma espécie de linha guia, a Bezier não mostra essa linha. Essa é basicamente a diferença entre elas. De resto, são iguais. Eu particularmente utilizo mais a ferramenta Bezier porque justamente por ela não aparecer essas linhas, para mim fica mais fácil durante a vetorização, mas para alguns pode ser o contrário. O que faremos agora com a Bezier pode ser aplicado à ferramenta de caneta sem nenhum problema. Certo. Como a utilização da Bezier é extremamente semelhante à ferramenta de caneta, eu não me aprofundarei muito em como utilizá-la, já que a utilização é igual. Então, partiremos logo para a vetorização. E para a vetorização, utilizaremos a Bezier. Primeiro, para vetorizarmos, vamos importar aqui o nosso desenho de base. Pegando aqui o desenho do Pikachu, que é um desenho facinho de vetorizar, tem linhas bem simples, nada de uma forma muito complexa. Como vocês devem lembrar nas primeiras aulas que eu ensinei sobre o bloqueio de objeto, vamos bloquear esse objeto aqui para ele não ficar, não ser possível movê-lo, para evitar acidentes. Certo, selecionamos a Bezier e agora iniciamos a vetorização. Vamos criar algumas linhas aqui, que nós depois utilizaremos elas para trabalhar os pontos do desenho. Vocês devem estar se perguntando o porquê de eu simplesmente criar os pontos aqui sem tentar arredondá-los, sabendo que a Bezier permite isso. Eu faço assim porque na minha concepção é mais simples depois para trabalhar o desenho. Cria-se uma base dele, que são esses pontos mais crus, mais retos aqui, e depois através da ferramenta Forma fica mais fácil de editá-los. Pode-se também, sem problema algum, fazer aqui o que eu fiz, já automaticamente ir arredondando os pontos. De certa forma, é um processo mais rápido fazendo assim, mas vai dar preferência. Eu mostrarei do modo, digamos assim, um pouco mais lento, que é trabalhando depois os pontos. Mas, se quiserem fazer direto, simplesmente arredondando aqui, sem problema algum. O processo de vetorização que nós fazemos no Corel é basicamente desenhar por cima do desenho. Para isso, aqui eu já criei os pontos de base, que eu espero que vocês tenham me acompanhado, com a Bezier.
o desenho original não será afetado. Tudo que nós faremos é criar um desenho novo, mas com os contornos com a base do desenho original, certo? Já agora criamos a primeira parte de pontos base, só da silhueta sem o rabo do Pikachu. Agora vamos editar aqui os pontos. Através da ferramenta forma, vamos criar um aqui, arredondá-lo, puxar esse aqui um pouquinho para cá, através desse controle arredondar aqui, já temos aqui a curva da cabeça. Faremos o mesmo aqui, arredondamos, puxamos aqui, lá, fazer a orelha, outro arredondamento aqui, certo, temos a orelha. Vocês podem perceber, assim fica um pouco mais fácil, nesse modo que eu estou fazendo, para editar. Aquele modo de criando automaticamente os pontos arredondados, ao meu ver, ele é muito propenso a acidentes, digamos assim. É muito mais fácil errar daquele jeito e mais difícil de corrigir o erro. Eu prefiro assim porque caso eu necessite criar outro ponto, basta simplesmente botão direito do mouse em algum ponto da linha, eu criar o ponto. Certo, vamos arredondar este aqui. Aqui eu precisar de outro ponto. Redonda. Aqui não ficou muito legal, mas podemos só arrumar aqui. Como vocês podem ver, a parte de vetorização, a tarefa de vetorização, ela não é exatamente uma tarefa muito complexa, ela é até bastante simples. A complexidade dela, na verdade, está definida no desenho, na complexidade do desenho e também na prática, na técnica já de quem for vetorizar, que isso com certeza influencia muito. Mas principalmente o desenho. Desenhos muito cheios de formas, de linhas, são obviamente um tanto mais difíceis de se vetorizar. Bem, vamos aqui neste ponto, puxá-lo um pouco mais para cá. Para facilitar a visualização, eu vou mudar aqui de cor da linha. Opa, acabei fazendo besteira aqui. Acabei mudando o preenchimento. Certo, mudar aqui a cor da linha. Deixar uma cor que fique fácil de observar e aumentar aqui a grossura. Vamos deixar em 2 pixels. Certo. É um pouquinho mais fácil de visualizar os pontos. Este desenho aqui que eu escolhi, ele é bastante simplesinho. Basicamente é só arredondar os pontos. Mas alguns desenhos talvez venham sendo um tanto mais complexos. Seguindo essa ideia que eu falei esse modo aqui de vetorizar, ao meu ver, como eu já disse, praticamente todos os tipos de vetorização estão previstos aqui. Certo, vamos chegar aqui nesse ponto que eu criei aqui, esse aqui, não, é esse aqui mesmo. Arredondá-lo e esses controles aqui, arredondar na barriga aqui na parte de baixo do Pikachu. Aqui eu acabei tendo que criar outro ponto, arredondar esse ponto, certo. Aqui não ficou lá muito certinho. Vou arredondar, deixar reto. Aqui eu arredondo. Isso aí. Mesmo processo para esse lado. Crio o ponto. Puxa ele aqui arredondando. Isso aqui, dá uma ajeitadinha nele. Certo. Vamos lá. Dando prosseguindo aqui para este ponto, arredondar aqui, clica uma vez aqui, arredonda, tá? Arrasta um pouquinho. Como eu já disse, para quem deve estar assistindo essa videoaula e achando um tanto difícil,
Devo dizer que esse processo aqui de vetorizar, apesar dele parecer complexo de cara, ele exige assim apenas prática mesmo, no trabalho com desenho utilizando pontos. Aquilo que nós vimos lá desde a ferramenta Forma, nas primeiras videoaulas, será bastante aplicado aqui. Que aqueles pontos que eu criei arredondados. Esses pontos já criados arredondados são um pouquinho mais chatinhos de editar. Certo. Puxa pra aqui pra cá. Melhor, puxa pra cá. Vamos lá. Aqui eu tenho um controle criado. Redondo aqui também da bochecha do cachorro. Aqui é o ponto de base. E onde mais é o ponto? Aqui está o ponto de base. Certo. Aqui deixar reto mesmo, deixar um ponto mais retinho, arredondado. Aqui praticamente não tem que arrumar, talvez arredondar isso aqui um pouco. Esse fica com aparência um pouco melhor arredondado.